Olá, pessoal! Vamos entrando. Vamos começar nossa live de hoje. Separa um tempinho aí para vocês ficarem com a gente. Eu vou ter uma convidada muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre vida de oração, como a gente faz para ter uma vida de oração, uma oração que seja eficaz, né? Então, prepara aí papel e caneta, vem ficar com a gente aí nesse tempo que vai ser de muito crescimento. Vocês podem mandar perguntas, comentários, vai ser um tempo muito especial. Eu tenho uma convidada hoje, que é a Lucimar. A Lucimar, gente, deixa eu ver se ela já tá aqui. Ela é diretora e professora do Rema aqui em Vitória, no Espírito Santo. Ela foi minha professora de oração, né? E é uma profeta de Deus, abençoada, tá aqui já, ó. Ela junto com o pastor Jorge, que é o marido e Verbo da Vida aqui de Vitória. E vai ser muito, muito bom, gente. Vocês vão ver que unção linda que tá sobre a vida dela. E compartilhe essa live aí com todo mundo, que vai ser muito forte hoje. Tenho certeza. Tô mandando um convite aqui para ela. Ó, muita gente lá, ó, ovelha, né? Ai, que legal. Oi, querida. Olá, graça e paz. Amém, Tá me tudo ouvindo bem? bem? Muito bem. Glória a Deus. Que prazer ter você aqui, viu? Obrigada por Prazer é aceitar todo o meu. convite. Que honra. Fiz uma breve apresentação aí de você. Estou muito feliz de ter você aqui Amém, comigo. amém. Eu Tem que me muitas sinto muito ovelhas suas honrada. aí já, ó, dando um sinal de vida. Sejam todos bem-vindos. Elas são maravilhosas, estão sempre presentes. E são sua fã também, né? São apaixonadas com você e eu sei que vão receber muito da sua vida também, né? Amém. Esse Obrigada, irmã. bate-papo sempre flui muito, a gente tem muito para compartilhar, né? E eu sei que tem muito para receber também da sua vida. Amém. Gente, pega o aviãozinho aí dessa live e dispara para todo mundo que você conhece aí, porque esse tema é muito importante, né? Não existe vida cristã sem a oração, né? Sem a comunhão Isso com aí. Deus. E hoje a gente vai falar e vamos sugar um pouquinho da Lucimar, porque ela, além de várias outras matérias que ela ministra no Rema, ela ministra essa matéria de vida, a oração que prevalece, né? Então, Isso. se tem alguém que sabe de oração, essa mulher de oração é ela. E aí você vai poder tirar suas dúvidas e também se inspirar, né? Eu lembro que quando eu fiz a aula eu cresci na igreja, né? Então, filha de pastor, e você ouve constantemente sobre oração, se aprende a orar desde pequenininho, né? Sim. Agradecer nos momentos. Mas eu lembro que quando eu fiz a aula de oração no Rema, né? Que foi no ano passado, a forma com que é passado pra gente parece que realmente é algo novo. Você tá falando algo que a gente já ouviu, né? Lógico, com algumas coisas novas, assim, né? Que a gente se aprofunda no estudo. Mas aquilo que a gente já ouviu a vida inteira, a unção com que é passado pra gente, Isso né? mesmo. E a inspiração, a gente se sente motivado e inspirado a melhorar a nossa vida de oração, se dedicar, né? E a minha vida de oração, desde que eu fiz a aula, realmente ela mudou muito. E eu quero compartilhar isso com as pessoas, né? Amém. Para poderem desenvolver essa vida de oração. Porque tem gente que quando a gente fala de oração, né? Às vezes na igreja, nas ministrações, nas pregações, as pessoas falam que a gente tem que orar, a gente precisa orar. E às vezes as pessoas pegam isso como se fosse um peso, né? Ai, eu tenho que orar. E aí, mas eu não tô com vontade de orar, mas eu tenho que orar. E às vezes acabam não desfrutando do prazer que realmente é você se deleitar na presença de Deus, você ter experiências fortes com Ele de orações respondidas, porque orar é você falar com Ele, mas também ouvir a voz de Deus, né? Não é apenas você que está falando, é uma conexão de que vai e volta, divina. Né? É uma conexão divina, né? E na verdade, Deus ele teve esse zelo em preparar esse caminho para nós, né? Preparar esse trilho para que a gente pudesse realmente ter esse caminho para que se chegasse até Ele, né? Ele se preocupou tanto com isso que ele nos ensinou, ele deixou Jesus aqui na Terra nos ensinando sobre isso, né? Jesus ele fez a trajetória aqui na Terra nos ensinando a orar.
E o que ele mais ensinou foi sobre oração, né? A trajetória dele, em todo momento, ele se retirava para orar, em todo momento ele ensinava os discípulos a ter um momento de comunhão. E em todos os momentos da vida de Jesus, né? Seja para tomar uma decisão, seja para assim, estimular as pessoas, ele estava nos estimulando a orar. Então, assim, uma vida de oração, às vezes a pessoa, como você mesmo falou, Bruna, às vezes a pessoa imagina assim que para orar é necessário entrar num quarto, parar, né? Parar tudo que se está fazendo e ter que realmente fazer aquilo como um momento sagrado. Lógico que momentos de orações, né? O seu momento com Deus, ele deve ter um momento de prioridade, o qual que você sabe que é o seu momento de comunhão com Deus. Mas oração você pode ter o tempo todo com Deus. Comunhão você pode ter o tempo todo com Deus. E às vezes você vai entender isso quando você começar a se dispor mais a falar com Deus, a se dispor mais a ter o seu tempo com Deus, a você a se conectar mais, né, com o Pai, porque às vezes o nosso dia a dia ele é tão atropelado, né? Eu costumo dizer, nós acordamos, né, e a gente já pensa assim, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso, e nós não colocamos, né, o nosso dia à disposição de Deus. Senhor, o que que você vai fazer comigo hoje? Quais são os seus planos para mim hoje? Né? Depois que eu aprendi isso, porque hoje eu ensino vida de oração, mas quando eu vi lá, né, no catálogo, né, de matérias no Rema sobre vida de oração, eu falei, para que eu tenho para que vai ter essa matéria? Desnecessário, né? Eu pensava que todo cristão, assim, vida de oração, todo cristão tem que orar, mas nós precisamos aprender a orar, né? E o que muitas vezes deixa um cristão frustrado e ele para de ter às vezes até uma comunhão com o Senhor e às vezes não quer ter nem uma vida de oração, não aumenta o seu nível de oração e nem se expõe mais a isso. Por quê? Porque ele tem as suas orações frustradas, porque ele não persevera na oração, ou porque ele ora errado, né? Ou porque ele não sabe quais são os tipos de oração. Às vezes ele está colocando uma oração errada para o objetivo que ele quer. Então, assim, o Rema, né? Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui não sabem, a gente fala de Rema, né? Mas o Rema é uma escola bíblica, né? Que você se aprofunda mais nos ensinamentos da palavra. Hoje você também faz a escola bíblica, né? Você está se formando esse ano. É uma aluna super disciplinada, né, que tem aprendido a palavra. E assim, quando a gente entra numa escola dessa, a gente pensa assim, principalmente quem é criada, né, no Evangelho. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu fui criada num lar cristão, o que eu tenho mais a aprender? A gente tem sempre coisas a mais a aprender. E uma vida de oração, ela é algo que todo cristão precisa entender o que é oração. E quando nós entendemos o que é isso, principalmente quando nós estamos diante de situações que nós precisamos resolver, e todos os dias nós temos coisas para resolver na nossa vida, e quando nós entendemos qual o tipo de oração, como fazer a oração diante das situações, fica mais fácil. E aí nós temos uma oração eficaz. E quando nós temos a nossa oração respondida, nós animamos mais a orar. Nós ficamos mais animados, né? Mais motivados a orar, porque nós sabemos que nós temos a nossa oração respondida. E às vezes você fala assim, nossa, mas agora eu estou tendo a resposta da minha oração, mas é porque agora você passou a orar certo. Você passou a orar de uma forma correta, usando a ferramenta que Deus nos deu da forma correta. Porque a Bíblia diz que nós temos armas, né? E as nossas armas, muitas vezes nós não vamos estar lidando com coisas naturais, nós vamos estar lidando com coisas espirituais. Então nós vamos pegar as armas espirituais que nós temos, que as nossas armas espirituais, as nossas orações, a forma que nós vamos orar, a forma que nós vamos lidar. Hoje mesmo eu tive uma experiência que eu acordei, né? Eu tive um pesadelo com meu filho mais novo. Eu sonhei algo, né, ruim com ele. Acordei imediatamente, eu fiz uma oração.
né? E quando ele acordou, eu estava tomando café da manhã com meu esposo, ele veio, ele falou assim, mamãe, eu tive um pesadelo, um sonho muito ruim comigo. Ou seja, né, eu tive um sonho ruim com ele e ele também teve um sonho ruim com ele. Eu sabia que Deus eu já tinha repreendido aquilo, né, naquele momento do sonho que eu tive, mas ele também tinha tido um sonho. Então eu peguei ele junto em oração e eu ensinei o meu filho, né, como repreendia todo o mal. E eu declarei que nenhum mal, que nenhuma arma forjada do inimigo iria prosperar sobre a vida dele nesse dia, em qualquer situação que o diabo tentasse se levantar contra a vida dele. Então nós temos uma responsabilidade também, não somente sobre a nossa vida, mas com a vida de outras pessoas. Então, quando nós aprendemos a orar, nós estamos protegendo não só a nossa vida, mas a vida daqueles que nós amamos, a vida daqueles que nós estamos orando e aqueles que a gente está querendo alcançar para o Senhor. Então, uma vida de oração é uma vida onde nós vamos alcançar muitas coisas. É uma vida onde nós somos levados a nos aprofundar mais nas coisas de Deus e nós vamos estar sensíveis. E Deus vai estar mostrando coisas grandiosas no reino espiritual. E eu sei que coisas que, né, Deus me mostrou ali, mostrou também para o meu filho, testificou também nele. Então, juntos, né, espiritualmente, nós o protegemos espiritualmente de coisas que o diabo poderia estar se levantando, né, forjando contra a vida dele. Então, essa é a sensibilidade que nós precisamos ter no reino do Espírito. E através da oração nós podemos quebrar, né? Nós podemos quebrar e acabar com todo e qualquer plano do inimigo. E é para isso que nós fomos chamados, né? Para acabar, desfazer, né, com as obras de Satanás, né? É verdade. Não tem como a gente pensar numa vida cristã sem a oração, né? Sem essa dedicação, porque é a forma que nós temos de nos conectar com Deus, de perceber a presença do Espírito Santo dentro de nós, que habita em nós, né? Eu falei esses dias numa outra live que às vezes você passa... você sabe que é santuário do Espírito porque a Bíblia diz, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo morando dentro de você, né? Debaixo do mesmo teto, e você passa dias sem falar com ele, né? Isso não existe. A gente, se for pegar para comparar com relacionamento entre marido e mulher, a gente não fica mais de um dia, né? E se você não fica tem aí como. Mais de um dia relacionamento esfria, né? Você não faz isso não, porque você tem que, né, consertar a hora que tá bravo com o outro, conserta, né? A gente não pode ficar. E com o Espírito Santo morando dentro de nós é a mesma coisa, né? Não existe essa comunhão com o Espírito Santo sem que a gente esteja orando. E como você falou, é necessário fechar a porta do quarto, ter o nosso momento, isso é muito importante, mas no dia a dia a gente pode estar constantemente orando, como a Bíblia diz, orar sem cessar. Sem cessar. Né? Então é o tempo todo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, né? Você está o tempo todo conectado ali com o Espírito Santo, sem o que vai ser do dia de hoje, sem o que me espera hoje, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vê, quando a gente está completamente conectado assim com o Espírito Santo, a gente sente a presença dele na hora de tomar uma decisão, a gente sente que ele está ali com a gente, porque ele é consultado toda hora, né? Sim. E tem São gente que percepções, né, que a gente tem no espírito, né? As inclinações que a gente tem no espírito. E a gente percebe realmente que Deus, a todo tempo, ele está querendo uma comunicação. Na verdade, desde lá de Gênesis, né? Ele queria uma comunhão com o homem, né? E ele nunca cortou essa conexão, ele nunca quis cortar essa conexão. Ele quis permanecer com essa conexão, tanto que ele quis aumentar, colocando o Espírito Santo dentro de nós, né? E ele disse que ele colocaria o Espírito Santo para que todos os dias ele estivesse conosco. Ele percebeu essa necessidade de que o homem teria, né, de que a gente não pudesse estar só e que nem deveria estar só, que ele colocaria o Espírito Santo dentro de nós. E por isso a gente recebeu o Espírito Santo. Para quê? Para que a gente pudesse ser guiado em todo o tempo por ele, para que a gente tivesse um consolador, um ajudador, alguém que a gente pudesse contar nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, em
todo o tempo. Então, às vezes, eu paro para pensar, as pessoas não consideram a presença do Espírito Santo. E sabe, é muito triste quando você vê, né, você chega num ambiente onde você é desprezado, onde a sua presença não é considerada. Aí eu fico imaginando Deus, né? Ele estando dentro de você e você não considerando a presença dele, você não pedindo ajuda a ele, você não pedindo a opinião dele para as coisas que você vai fazer. Às vezes a gente tem tantos planos grandiosos, né, dentro de nós. E sabe, eu sei que o diabo não coloca nenhum plano grandioso dentro de nós. Ele não coloca sonhos dentro de nós. É Deus que coloca todos esses sonhos, todos esses planos. E às vezes a gente não pergunta nem a opinião dele, né? O que ele acha para o tempo, para a estação que nós estamos vivendo. Então, assim, tudo isso, esse momento de comunhão com Deus, a gente vai ouvir, sabe? Eu escutei algumas ministrações, eu tenho escutado muito, eu gosto muito de ouvir sobre oração. E assim, há um tempo atrás, há uns dias atrás, né, eu fiz uma live com a Shirla, e ela estava falando sobre o irmão Copeland, que ele deu uma palavra em 2018, né, para o Brasil, e dizendo que o Brasil, que Deus estava dando uma palavra para o Brasil, que o Brasil precisava subir o nível de oração, que estava chegando um tempo que o Brasil ia subir a um nível de oração, um nível maior de oração. E sabe, Bruna, eu acredito que esse seja o tempo, sabe? Que nós estamos subindo para um nível maior de oração, onde um povo, né, que tem percebido mesmo esse tempo no Espírito e tem se achegado mais ao Senhor, tem percebido que a gente tem que estar mais em oração em línguas, tem percebido mais que a gente tem que orar mais pela oração da fé, sabe? Aquela oração que você ora e não duvida que já recebeu, sabe? Que a gente tem clamado por tantas coisas, por essa nação. E eu vejo, assim, muitas pessoas, até cristãs mesmo, declarando que a nossa economia né, vai ficar muito ruim. Eu não declaro dessa forma, eu nem creio dessa forma. Eu creio que dias melhores virão, porque Deus é o Deus dessa nação. Deus é o Deus, né? Essa nação já foi consagrada ao Senhor. Então eu creio que Deus vai entrar com uma intervenção divina e existe um povo se levantando de forma grandiosa e Deus é especialista em entrar em caos e transformar em coisas divinas, sabe? Então eu creio num tempo maravilhoso onde o povo está entrando em um nível de oração maior, um tempo onde o povo tem se descoberto em oração. Um povo, caiu aí, né? Um povo que tem se descoberto em oração. E eles têm acreditado mais que Deus pode fazer coisas maiores. Sabe? Então, assim, a oração da fé, ela não é uma tentativa. Ela é, na verdade, uma resposta da fidelidade de Deus. Quando nós oramos, crendo que já recebemos, nós estamos crendo que Deus é fiel, independente, sabe? Independente a despeito do relatório circunstancial, independente do que a economia está dizendo, independente do que os economistas estão dizendo, independente do que o relatório, né, da Organização da Saúde, Mundial da Saúde está dizendo. Então, assim, a palavra diz, né, que nós somos prósperos, então nós vamos crer que nós estamos prosperando para toda generosidade. A palavra diz que nós já somos curados, então nós vamos crer que nós somos curados. Então nós vamos pegar essa palavra, né, a um nível de oração e declarar com a nossa boca, todos os dias, orando pelas nossas autoridades, sabe? Eu vejo assim, eu sei que talvez o nosso presidente talvez não seja a escolha que todo cristão tenha feito, mas independente da escolha que tenha feito, ele é a autoridade instituída por Deus que está lá. Então nós devemos orar por ele, orar pelas ideias, estratégias divinas vindo sobre a vida dele, para as decisões que ele vai tomar. E sabe, é uma responsabilidade nossa como povo de Deus para esse tempo. Nós temos que entender que nós somos uma geração levantada para esse tempo. Um povo que vai se levantar como uma voz profética para esse tempo, para mudar toda e qualquer situação que tem se levantado. Então, a oração hoje, ela vai fazer toda a diferença. E quando o povo sabe orar,
o povo entendendo e sabendo orar, ele vai ter a sua oração respondida. E pense, uma nação sabendo orar. Se a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração de muitos justos, né? De uma nação se levantando orando. Então, eu acredito muito, sabe, que a gente entendendo o que é orar nesse tempo, né? A gente fazendo uma oração eficaz, e a gente tem tido experiências maravilhosas, sabe, Bruna? Relatórios realmente confundidos, sabe? A medicina tendo relatórios confundidos mesmo, por causa da declaração da palavra, por causa de oração, de uma oração da intercessão, de intercessão. Então, a gente tem experimentado de coisas novas. Experimentado de coisas que a gente não experimentou antes. Assim, nós somos de uma geração, né? Eu sou, lógico, mais velha do que você, mas assim, eu nunca experimentei dessa questão de uma pandemia como a gente tem experimentado agora. Mas eu também nunca experimentei de intervenções divinas como a gente tem experimentado nesse tempo. Sabe? Verdade. Nossa geração vai ter histórias para contar. Então, esse é o tempo da gente formar histórias, sabe? Colocar mesmo nas escritas, sabe? O tempo profético do Senhor. O tempo em que nós vamos ver as manifestações dos filhos de Deus, assim como está escrito em Romanos 8,19, sabe? Tem um povo esperando a manifestação dos filhos de Deus nesse tempo, e somos nós, pelo poder da oração, sabe? Nós vamos impor as mãos e curar os enfermos, sabe? Nós não vamos ter medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Ele já nos deu. É por isso que é importante a gente conhecer a palavra, né? Porque importante. Quando vem esse tempo, principalmente nesses tempos de pandemia, nessa loucura, né? E surpresa, porque geração nenhuma viveu isso que a gente está vivendo hoje, né? Então, quando a gente tem a palavra, e a gente sabe que a palavra é o próprio Deus, né? O verbo se fez carne, ele é a sua palavra. Então, se a gente conhece Deus, se a gente conhece a sua palavra, a gente começa a orar o que já é garantido pela palavra. Né? Então, esses tempos a gente não vive com medo. A gente se cuida. Lógico, né? Porque a Bíblia diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não elimina a necessidade de ter uma sentinela. Mas se não tiver Deus guardando, nada adianta. Então, a gente se cuida, mas a gente não vive refém do medo, né? Nós não recebemos espírito de medo. E a gente declara vida, a gente declara saúde, a gente ora aquilo que a palavra diz sobre nós, né? Que é o que você falou, que é um tipo de oração, que é a oração da fé, né? Fala pra gente aí um pouquinho, que tem vários tipos de oração, né? Tem oração da fé, oração de intercessão. Deixa eu ver se eu lembro tudo. Eu fiz ano passado, eu tenho anotado tudo. Tem vários tipos de oração, né? E essa oração da fé, eu acho que a gente precisa falar muito sobre ela, né? Porque muita gente tá aí sendo frustrada, às vezes, na oração, porque coloca expectativas em Deus em coisas que não estão garantidas na palavra de Deus, né? Se for da tua vontade, se for da tua vontade, e Deus já falou. Isso é a gente vontade, vê muito crente orando, né? A oração da fé, na verdade, ela depende que você ore a palavra de Deus, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, quando você ora de acordo com a palavra de Deus, crendo que você já recebeu, é claro que Ele quer, né? É claro que Ele quer que se efetive a vontade dele aqui na terra. É você chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Na verdade, a gente vê muitos cristãos, quem nunca orou assim? Eu já orei assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, né, que se faça isso. Então, assim, na verdade, quando você ora a palavra de Deus, já é a vontade dele. Então, você não precisa orar que seja feita a tua vontade. Ou, né, Senhor, é da tua vontade? Então, você não precisa entrar nesses parâmetros. Por quê? Porque se você ora a palavra de Deus, é a vontade dele. É lógico que você não vai entrar numa situação onde você vai orar por algo que não é a vontade de Deus. Né? Eu cito sempre um exemplo de uma irmã uma vez que veio querer orar, que eu orasse para um homem que era casado, para orar para um varão, né, que era casado. Eu falei: irmã,
eu não oro contra a palavra de Deus. Infelizmente, você está orando contra a palavra de Deus. Você não vai ter sua oração respondida. Você não ore dessa forma, porque você vai ficar frustrada. Deus não vai responder a sua oração. Isso não é oração que se faça. Pelo contrário, você sabe, você não está pedindo a vontade de Deus para sua vida, porque esse homem já é comprometido. Esse homem já tem uma família. Pelo contrário, você está orando a vontade de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Então, quando nós entendemos a vontade de Deus, sabe? Nós oramos a vontade de Deus. Então, nós oramos por fé e não por vista. E nós chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, nós oramos por fé e não duvidamos. Que, na verdade, está lá em Marcos 11. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, né? Marcos 11, no capítulo 11, no verso 23, que fala: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Sabe? Mas por isso vos digo, se tudo o quanto em oração pedir e crer que recebeste, assim será convosco. Sabe? Mas quando eu pego esse contexto aqui, eu me lembro que o ano passado, acho que foi ano retrasado, eu fui nos Estados Unidos e eu vi o irmão Reagan ministrando, e ele falou, olha, quando eu vi toda aquela obra construída, e eu fiquei assim fascinada pelo Rema lá, porque lá dentro você anda de tipo aqueles carrinhos de golfe para você ir para um departamento e outro. E eu, como diretora do Rema, eu fiquei sonhando. Eu falei, gente, onde é que eu vou ter um espaço desse para construir, né, um Rema desse no estado do Espírito Santo? Eu fiquei sonhando, né, com aquilo. E à noite, quando eu fui para a ministração, o irmão Reagan falou, olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui, um espaço imenso, sabe, Bruna? Uma coisa maravilhosa que toda diretora sonha para um Rema, né? Ele falou, tudo isso foi criada por uma palavra, por uma oração da fé. Porque nós começamos a declarar Marcos 11, 23. E nós não arredamos o pé até que tudo isso fosse concluído. E aquilo, eu me encheu o coração. Por quê? Ele falou, foi tudo pela palavra. Tudo isso foi conquistado pela palavra. Nós declaramos, nós não cremos que Deus era capaz de fazer. Nós não duvidamos que Deus era capaz de fazer. E nós não arredamos o pé. E quando eles foram criar, porque Deus deu uma visão para eles, eles levaram o projeto e nenhuma empresa de arquitetura aprovava o projeto que Deus dava para eles, porque eles falaram assim, é impossível que isso dê certo. Pense. Então, qualquer olhos naturais poderiam falar assim, não, então... Né? Nenhum arquiteto, nenhuma pessoa natural tem condições de fazer isso. Mas eles prevaleceram sobre uma palavra de Deus, sobre uma direção de Deus. Então, quando você tem uma direção de Deus, quando você está debaixo de direções e quando você está em comunhão com Deus, você escuta uma direção e nela você persevera e não duvida, você chega a lugares onde pessoa nenhuma chega. Porque a oração, ela te leva a lugares onde você nunca chegou. A oração, ela te faz alcançar coisas que pessoas talvez nunca no mundo tenham alcançado. Então, a oração, ele falou que ele começou a orar e falou, Senhor, você me deu uma visão, então você vai me levar a pessoas que vão acreditar nisso. Esse projeto, ele tem que se concretizar. E foi quando alguém falou, olha, se Deus falou com você, eu vou pegar junto. E aí começaram a desenhar aquilo. E hoje é o que todo mundo, quando vai para lá, fica vislumbrado com o Rema, com toda a estrutura, com tudo que é. Eu filmei todas as salas, a excelência em cada sala, em cada local. Por quê? Debaixo de uma palavra, debaixo de uma oração, debaixo da comunhão com Deus. Sabe, nós podemos chegar a lugares onde naturalmente falamos, nós não podemos chegar. Então, a comunhão com o Senhor, uma vida de oração, pode nos levar a situações que, naturalmente falando, nós não chegaríamos. Sabe? Isso lá está escrito em 1 Coríntios, no capítulo
2, no verso 12, né? E ele fala que o próprio irmão Reagan, nessa ministração, ele fala tudo isso foi construído debaixo de uma palavra. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 2, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe, Deus tem nos dado coisas gratuitamente, sabe? E o Espírito dele foi nos dado gratuitamente. Para quê? Para que nós possamos receber coisas gratuitamente. O povo de Deus tem recebido informações gratuitamente. Tem recebido e às vezes não tem dado ouvido. E no verso 13 diz assim: disto também falamos, e não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe, Bruna, quando eu leio essa passagem, eu vejo que Deus confere coisas a nós que Ele não vai conferir a coisas ao homem natural, porque o homem natural ele não vai conseguir entender nunca alguns projetos que vão ser entregues a mim e a você para executar aqui nesse mundo. Então, às vezes, uma vida de oração, né? Por meio da oração, por meio da comunhão com Deus, Deus vai entregar coisas, projetos a nós que a homens naturais ele não vai entregar, porque eles não vão discernir, eles não vão conseguir discernir. E nós vamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus de tal forma que nós vamos entender que somente pela sabedoria divina que nós vamos conseguir colocar os planos de Deus para poder serem efetivados aqui na Terra. E sabem, existem homens corajosos ouvindo essa live agora, mulheres corajosas ouvindo essa live agora, que vão ser tomados pelo Espírito de Deus, pela sabedoria divina de Deus. Em momentos de comunhão com o Pai, vão receber propostas divinas que vão transformar o mundo. Sabe, o Facebook, o Instagram, eles não foram dados somente para serem usados pelas pessoas do mundo, não. Deus está tomando as redes sociais, sabe por quem? Pelos cristãos, porque existe uma palavra poderosa que vai salvar vidas. Hoje nós estamos sendo inseridos na mídia, sabe, Bruna? Coisas que antigamente a gente estava entre quatro paredes, somente ministrando para pessoas que iam até as igrejas. Hoje nós estamos sendo inseridos, saindo, sabe, do casulo. Existem pessoas, pastores, que não sabiam que poderiam ir para as redes sociais e falar da palavra de Deus. Existem pessoas saindo dos casulos, saindo de trás das malhadas e recebendo de Deus uma unção poderosa. Mas por quê? Porque estavam em seus quartos recebendo instruções divinas e hoje se encorajando para poder falar de uma palavra poderosa que já estão num bom depósito, porque receberam instruções e agora eles estão indo. É o ID de Deus, porque pessoas entendem que o ID é só ir para outra nação. Não, o ID é isso aí que nós estamos fazendo hoje. Uma live que às vezes pessoas estão escutando, que estão dentro dos seus quartos, pensando em se suicidar, pensando em cometer um suicídio, e que vão ter sua vida transformada, reconhecendo seus chamados em Deus. Sabe, Bruna, eu creio, sabe, numa unção profética sendo tomada hoje, pessoas se movendo por uma unção profética, pessoas sendo tomadas numa oração em línguas, pessoas sendo tomadas, sabe, pelo mover sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a oração faz isso. Pessoas sendo interessadas mais em viver uma vida mais profunda de oração, recebendo de Deus informações divinas, não se incomodando mais com essas coisas naturais, não se envolvendo mais com as notícias naturais, mas se envolvendo com as coisas do reino, se envolvendo, se preocupando sim, como que vai fazer para se propagar essa palavra tão poderosa que tem salvado vidas. Sabe, hoje essa palavra não está só com você. Hoje essa palavra tem sido multiplicada para muitas pessoas. E elas estão recebendo, e elas vão receber não somente a palavra, mas vão receber carga de unção.
Eu Amém. creio nisso. Eu creio nisso porque a unção, ela não é só transferida com a imposição de mãos. E sabe, eu creio também que pessoas hoje podem ser batizadas com o Espírito Santo. A oração em línguas também, sabe? A oração da fé, ela é importante. Nós vamos chamar a existência, nós vamos orar chamando a existência, mas também existe uma oração que é importantíssima, que nós precisamos entender, que é a oração em línguas, sabe, Bruna? Que é uma oração que às vezes as pessoas, elas pensam assim, eu vou orar, 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 mas existe um nível de oração mais profundo, que é uma oração que às vezes a pessoa não dá importância, ou às vezes ela imagina assim, isso não é para mim. Sabe, a oração em línguas, ela está disponível para qualquer um que crê e deseja. Ela não precisa de imposição de mão. Se você desejar, você pode ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, em qualquer lugar onde você esteja, no banheiro, no seu quarto, onde quer que você esteja, Eu sabe? acho que foi isso que Deus Disponível. quis dizer pra gente quando ele falou orar sem cessar, orar dia e noite. Eu Isso acho que ele aí, se referia realmente ao falar em línguas, né? Porque a gente sabe que quando a gente ora em línguas, nosso espírito ora, fala mistérios com Deus com e nossa Deus. mente fica infrutífera. Então, eu acho que o orar em línguas é uma ferramenta incrível que Deus criou para que a gente esteja constantemente em oração. Sua mente está Isso aí. infrutífera, então sua mente você pode se envolver com outras coisas, né? Você pode estar arrumando uma casa e estar falando Sim, em línguas. Você pode estar dirigindo e falando em línguas. É uma sim. estratégia que Deus criou para que a gente esteja mais perto dele, né? E às vezes as pessoas pensam que o batismo com o Espírito Santo, né, com a evidência de falar em línguas, é o fim da carreira do crente, né? Poxa, cheguei, eu falo em línguas, fui batizado com o Espírito Santo, cheguei, né, completei a carreira. Então, quando na verdade o batismo com o Está Espírito Santo disponível é a qualquer só o momento. início, né? A nossa vida, a gente precisa ter uma vida de oração no Espírito constante, né? Tanto que os discípulos, quando souberam que as pessoas estavam se convertendo, já mandaram para lá os discípulos para que impusessem as mãos, para que eles recebessem o Espírito Recebesse. Santo. Então a gente sabe e a gente precisa muito que as pessoas entendam e se aprofundem nesse assunto, porque a nossa vida, falar em línguas é para todo mundo, é uma linguagem de oração, né? Por isso que é importante você estudar. Inclusive, vou deixar aqui a hashtag para todo mundo colocando Estude no Rema. Estúdio Você no vai Rema, as entender matrículas que estão abertas. o dom da variedade de línguas é uma coisa, né? E o falar em línguas como uma linguagem de oração é diferente. O falar em línguas é para todo crente, É é para uma todo linguagem aquele de que crê. oração, de edificação, né? A E gente é um precisa. mergulho mais profundo, né, na oração. E está disponível para todos. E às vezes a pessoa pensa assim, é só para quem tem muito tempo mesmo. Não. Tem pessoas que recebem Jesus e no mesmo instante ele já tem o desejo e já é batizado na hora com o Espírito e já começa a falar em línguas. Por quê? Porque ele já tem o desejo de falar. Ele já tem ele já ouviu falar naquilo e aí ele já vai com aquele desejo e automaticamente ele já começa a pronunciar e a falar em línguas. E sabe, Bruna, lá em Atos, né, a igreja primitiva, ela orava, né, a Bíblia diz que eles oravam e oravam por pessoas, né, pelos perseguidores, porque naquele tempo a igreja era muito perseguida e eles eram instruídos mesmo a estarem orando em todo tempo pela perseguição da igreja. E a Bíblia diz que eles, em todo tempo, eles se reuniam para orar. E em um certo momento eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E naquele momento que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles intensificaram ainda mais a sua vida de oração. E sabe, então o batismo com o Espírito Santo, ele nos faz ficar mais intensos com uma vida de oração. O próprio apóstolo Paulo é uma prova, né? É Ele falava, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Todos Dou graças vocês. a Deus por isso. Isso e é aí. um cara que não esteve com Jesus, né? Durante a sua vida, durante o tempo que Jesus esteve aqui, né? Ele era um perseguidor da igreja, mas o que ele recebeu e depois que ele experimentou, a gente não sei dizer se alguém experimentou algo tão sem profundo. igual.
E eu acredito que é porque ele orava em línguas mais do que todo E o mundo. ministério Escreveu dele... um terço do Novo Testamento. Isso aí. E porque às vezes a gente olha para a vida de Paulo e a gente fala, que ministério lindo, eu queria, né, ter um ministério como o de Paulo, mas ele mesmo, né, fala o quanto ele orava em línguas. Então é um grande exemplo para nós, e eu tenho intensificado esse tempo, né, que a gente tem ficado mais em casa. Eu tenho aproveitado mesmo para poder orar mais em línguas. E assim, a gente fica realmente mais sensível à voz do Espírito. Por quê? Porque é um tempo onde Deus quer falar mesmo. É um tempo profético. Bruna, eu percebo pelo Espírito que é um tempo profético para essa nação. É um tempo profético para todos nós. Nós temos que receber mesmo pelo Espírito aquilo que Deus tem para nós. Sabe? E daqueles que creem, nenhum daqueles que querem vão ficar de fora. Porque Deus quer aproveitar cada um dos seus filhos. Deus quer aproveitar aqueles que têm. Não é somente aqueles que querem, aqueles que percebem pelo Espírito e não vão ficar na zona de conforto. Porque existem aqueles que sabem que tem um chamado, mas tem aqueles que não querem ficar na zona de conforto mais. Aqueles que não querem permanecer mais os mesmos, sabe? Escutei até uma irmã, né, do nosso ministério ministrando esses dias atrás, ela falou assim, que não permanece em nós aquele espírito de querer voltar o que era antes. Tem pessoas falando assim, eu quero voltar ao que era antes. Não queira voltar ao que era antes. Queira voltar diferente. Não queira que volte as coisas como era antes. Queira que volte tudo diferente. Sabe? Coloca a sua expectativa lá em cima. Então, para que você tenha coisas lá em cima de Deus, coloque sua expectativa. Quanto maior você colocar suas expectativas, maior espaço você vai dar para Deus, né, se manifestar. Então, quanto mais eu me dou a Deus, quanto mais eu me dedico a Deus, quanto mais comunhão com Deus, mais eu dou espaço para que Ele se manifeste, né? E nesse tempo de quarentena, a gente, por mais que a gente também esteja trabalhando muito em casa, a gente pode fazer uma autoavaliação de como que é a nossa vida no nosso devocional mesmo, no nosso momento de oração, né? Porque muita gente se alimenta apenas dos ajuntamentos semanais na igreja, né? E quando fecharam-se as igrejas, começaram a perceber que realmente não tinham uma vida de comunhão em casa, né? Porque a gente transborda na igreja, no altar, daquilo que a gente é no secreto com Deus. Então, é um tempo que a gente precisa fazer uma autoavaliação. Será que eu tenho orado, né? Será que eu tenho buscado a Deus? Será que eu tenho vivido realmente o máximo do que eu posso desse relacionamento com Deus? Né? Porque a gente sabe que graça é favor imerecido, salvação não é pelas obras, é presente de Deus para nós. Mas se a gente quer se mover na unção, se a gente quer se mover nos dons, se a gente quer essa comunhão com o Espírito Santo, a gente tem que investir tempo. A gente tem que matar a nossa carne. Eu não tô com vontade de orar, mas você levanta assim mesmo e vai orar. E depois quando você começa, é a presença de Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom. Se as pessoas soubessem o quanto maravilhoso é, elas teriam mais tempo investido com isso. E assim, se as pessoas investissem mais tempo em oração, elas errariam menos e assim, precisariam orar até menos para poder reverter decisões mal tomadas, né? Eu costumo dizer, quantos casamentos, né, não aconteceriam se tivessem feito orações antes, né? Se o casal tivesse orado antes, né? Quantos casamentos não teriam acontecido? Esses dias atrás mesmo eu falei sobre isso, né? Eu ministrei na igreja, aí uma irmã entrou em contato comigo e falou assim, realmente eu fiquei analisando sobre isso que a senhora falou e eu não deveria ter casado. Aí eu falei assim, pois é, então como não orou antes, agora vai orar dobrado depois. Porque agora não tem como mais. Se não orou antes, agora você vai cumprir alguns princípios, que é orar agora pelo seu casamento. Né? Então, assim, decisões, né, a gente toma e a gente acaba tendo consequências de decisões, escolhas que a gente faz. Então, uma vida de oração, ela pode te privar de ter consequências ruins, né? Uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, porque o Espírito Santo vai estar todo o tempo falando conosco. E a oração em línguas, ela vai nos deixar sensível a isso. A voz do Espírito, ela vai nos edificar,
né? Ela vai nos deixar sensível realmente a tomadas de decisões. E eu digo sempre, se Jesus, para tomar decisões, ele orou, por que que nós não vamos orar para tomar decisões, né? Então, nós precisamos ter essa disciplina, nós precisamos ter uma vida disciplinada, né? Uma vida onde nós vamos acordar e ter uma vida realmente disciplinada em Deus. Porque se nós aprendemos que Deus é o Senhor da nossa vida, por que que nós colocamos outras coisas em primeiro lugar? Se Deus é o Senhor, né, nós colocamos Ele em primeiro lugar e servimos a Ele. Se nós servimos a Ele, nós precisamos saber o que é que Ele deseja de nós, né? Então nós precisamos saber, entender realmente o que é uma vida de oração. E sabe, Bruna, nada melhor do que conhecer a palavra, né? Conhecer, se aprofundar no conhecimento da palavra, do que é uma vida de oração, de mergulhar mais profundo nesses ensinamentos e fazer o que é certo, né? Porque quando nós fazemos o que é certo, nós seremos aprovados diante dos olhos de Deus, né? Porque muitas vezes a gente questiona Deus por escolhas que nós fazemos. Não, mas... É difícil, Deus é tão maravilhoso que, assim, é difícil você se frustrar com Ele, porque Ele só fala sim ou não. Ele não fala talvez, vou pensar no seu caso. Ah, sim, não sim, sei, não. não sei. Ou ele fala sim, ou ele fala não. Então, muita gente que está frustrado com Deus é porque coloca expectativas nele de coisas que Ele não prometeu, de coisas que Ele não é. Isso mesmo. Né? Por isso que quando a gente fala da oração da fé, a gente não está falando de colocar Deus contra a parede e exigir que Ele faça por nós alguma coisa. Mas e também não é porque eu quero isso, é para satisfazer meus desejos, é porque eu quero. E não é isso, é a gente entender o que Deus diz sobre nós, o que está à nossa disposição, o que Ele já deu para nós gratuitamente, né? Amém. E orando, tomando posse disso, porque a gente sabe que existe um mundo espiritual e recebendo isso, né? Como a gente leu lá em Marcos 11, 23. Crede que você recebeu, não é crede que você vai receber, né? Acho que a NVI fala recebereis, mas se a gente pegar o original... a gente sabe crede que recebestes. Então, você está orando por algo que você não está vendo, mas no mundo espiritual você já recebeu e você tem essa convicção. Porque a palavra diz que Ele faz da mulher estéril mãe de filhos. Então, você que sonha em ser mãe, você tem que orar que Ele faz da mulher estéril mãe de filhos. E não, Senhor, se for da tua vontade. É da vontade de Deus que você seja uma alegre mãe de filhos, que você ande em saúde, que, sabe, que não falte o pão na tua casa, né? A gente precisa conhecer essa palavra para começar a orar de forma correta. Pegar né? versículos bíblicos de acordo com a sua necessidade, né? Se é fé, você necessita de fé para cura, né? Você pega os versículos bíblicos de acordo, né, com a sua necessidade. Você declara aquilo, crendo que você já tem aquilo, né? Que já foi conquistado aquilo para você. Então, se você e pode até demorar a se materializar, isso né? aí. No nosso mundo natural, mas a fé, ela não duvida, ela é persistente. É você ela creu que já recebeu. A despeito de qualquer circunstância. É você crer, você pegar aquela palavra e você crer a despeito da circunstância. Então, você sabe que se Deus falou, vai acontecer, né? É algo maravilhoso, porque quando você começa a ver as escrituras, né? Certa vez, Bill Winston falou que alguém estava falando algo negativo para ele, ele falou assim, não, cara, não precisa ficar tão desesperado, porque a palavra, eu já li a Bíblia toda, e a palavra diz que o fim já está tudo feito. Então, a gente não precisa se preocupar. Então, realmente, quando você lê a Bíblia e você sabe que o fim já está consumado, né? Então, a gente sabe que tem coisas que a gente está se preocupando porque a gente está se envolvendo com as coisas desse mundo, né? E a Bíblia diz que nós somos o Espírito e a gente deve olhar para as coisas do alto, se preocupar com as coisas do alto, né? Nos envolver com as coisas do alto. Então, é para isso que nós fomos chamados, para desfazer as obras de Satanás com a palavra de Deus, com a palavra que sai da nossa boca, crendo que Deus já fez, né? E que a oração do justo pode muitos seus efeitos. A Bíblia diz, né, em Tiago mesmo, que Elias era um homem semelhantemente, com sentimentos semelhantemente aos nossos, que ele tinha emoções, né? Porque
situações vão acontecer. Às vezes você está emocionado, às vezes você está com as suas emoções abaladas por alguma situação negativa que tenha acontecido, ou um relatório que tenha chegado, uma má notícia. Às vezes você pode estar com a sua situação abalada, mas a Bíblia diz que ele era homem semelhantemente, com emoções semelhantemente a nossas, com sentimentos, mas ele orou. Sabe? Ele orou de forma incessante e ele teve a sua oração respondida. Então, sabe, por meio da oração, por mais que você tenha algum sentimento ali te abalando, algum sentimento ali te atrapalhando, por meio da oração, você pode ter respostas de Deus, respostas divinas por parte de Deus. Então, a oração é a chave mestra para tudo aquilo que você precisa. Ela vai abrir a porta, aquela porta que você está precisando. Eu não sei qual é a porta que talvez as pessoas tenham clamado hoje a Deus. Tem tantas portas que a gente está querendo que se abra hoje, né? Às vezes uma é a porta do relacionamento, outra é a porta de emprego, outra é a porta... Mas sabe, eu vejo portas escancaradas diante de Deus. A gente começa a ver portas escancaradas, porque Jesus passou por essa terra nos mostrando portas abertas, nos mostrando milagres, nos mostrando multiplicações de pães. Então é assim que nós vamos viver, sabe? Da onde que não tinha nada. Jesus nunca se satisfez com escassez. Então não vai haver escassez no nosso meio, por meio da oração. Ele, onde houve falta, ele, por meio da falta, ele pegou onde não tinha nada, ele olhou para o céu, rendeu graça e falou: graças eu te dou. Então, onde está havendo falta na tua vida, você vai render graças ao Senhor por meio da oração e coisas vão ser multiplicadas. Sabe, Bruno, eu creio em tempo de multiplicação na vida de muitas pessoas. Eu creio em pessoas se movendo por meio de oração e coisas sobrenaturais acontecendo. E sabe, e pode dizer para o teu pai que aquela palavra de prosperidade que eu disse lá para a tua igreja, ela vai acontecer, sabe? Pessoas vão começar a prosperar para toda generosidade. Por quê? Porque existe um povo se movendo em fé. Um povo que não desistiu, um povo que tem perseverado. E eu creio na perseverança do justo, na oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Amém. Né? E é por isso que a palavra fala para nós permanecermos nele, né? Então, a gente crê, a gente ora e a gente permanece firme nessa palavra, a gente permanece firme no Senhor, né? Sem se decepcionar, crendo, confiando, né? João 15:7 fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, aleluia. Que a gente tenha isso para a nossa vida, que a gente entenda isso, viva uma vida de acordo, né, com os princípios de Deus, da sua palavra, e a gente vai poder declarar aquilo que, em nome de Jesus, né? Jesus disse Amém. Que nós poderíamos, em nome dele, né, orar, e ele estaria intercedendo por nós. A gente pode, Amém. Sim, viver o sobrenatural de Deus. E isso começa com uma vida de oração, né? Amém. Então, eu quero incentivar todos vocês que estão nos assistindo aí. A gente está quase indo para o final da live, passou muito rapidinho. Rápido, né? E a gente vai fazer uma oração, né? Amém, amém. E a gente quer orar com vocês aí e incentivar você que faça uma avaliação de como tem sido sua vida de oração, se você tem orado bastante, se você, né, tem deixado Deus um pouco de escanteio, né, se você tem orado para que Ele te direcione em todas as coisas, né, se você tem realmente orado com fé, orado certo, né, e não apenas se escondendo às vezes por ter medo de alguma coisa, medo de não ser respondido, medo de ser frustrado. Tem gente que nem ora mais, que nem frustrado, né, não quer mais ser frustrado. Então, que você faça essa avaliação aí e mude a sua vida. Avalie a sua rotina, né? Eu não tenho tempo, eu preciso fazer várias coisas. Então, acorda mais cedo. Ou espera todo mundo dormir, né? Isso e vai aí. Orar. Eu orava quando a Alice ia para a escola. Agora, antes de todo mundo acordar, eu dou um jeitinho, E agora eu acordo mais cedo para poder ter o meu momento a sós com Deus. É lógico que a gente, como a gente falou, a gente tem que orar o tempo todo. Mas é importante a gente ter esse tempo de parar para ouvir Deus, para ler a palavra, para orar em línguas. Bota uma música, investe no seu relacionamento com Deus, né? Então faz essa avaliação, muda a sua vida, muda a sua rotina, né? Vai ter dia que você não vai querer orar, eu tô com vontade de dormir, mas você levanta sem vontade, meio dormindo, escova o dente, lava o rosto
E começa, porque vai valer a pena. A gente vai estar conectado com o Espírito Santo, a nossa vida. Amém. Isso vai se refletir de uma forma grandiosa na sua vida. Portas que vão ser abertas. Amém, em nome de direções Jesus. que você que está perdido aí, você vai receber a direção de Deus e vai ser de forma clara, porque Amém. você vai estar escutando ali o que o Espírito Santo está falando com você. Então faz essa avaliação, né? E melhore sua vida de oração. Mata essa sua Amém. carne aí. Ora Em para nome Deus de te acordar Jesus. de madrugada, sabe? Fala Amém. assim, dá uma acordadinha aí de madrugada. Vou pedir a Lucimar para orar para vocês acordarem tudo de Eita, madrugada para orar. E eu oro mesmo. Mas é isso, que vocês tenham Amém. essa vontade, esse desejo, né, de estar mais perto de Deus, de buscar o Amém. Senhor, de desfrutar daquilo que está disponível para nós, que você receba respostas de oração, né, que você seja abençoado, que você receba batismo com o Espírito Santo, aí onde Amém. você está. Você que Isso não fala mesmo. em línguas, a gente ora agora e você pode receber Amém. o Espírito Santo, porque ele Amém. não faz acepção de pessoas, ele não Isso não mesmo. vai quebrar seus próprios princípios. Ele falou que ama todos de igual modo e derramou sobre todos nós. Então não tem essa de que um recebe e o outro não Aleluia. recebe. É para você, comece a falar, comece a desfrutar dessa vida de oração também em línguas, né? E muda a sua Amém. vida, muda a sua vida. E se você não gosta de orar aqui, você não precisa nem ir para o céu. Uma vez eu ouvi alguém falando isso, porque no céu é só comunhão com Deus, é só conversa com Deus. Se você não gosta agora, o tempo todo. então é isso, gente. Ô, glória. Lucimar, vou deixar você falar aí suas considerações Amém. finais. Amém. E depois eu quero pedir para você, para a gente estar orando aí, mas você Amém. levantar a voz aí em oração por esse povo Amém. lindo. Amém. Quero agradecer a todos aí presentes e dizer assim que é um tempo realmente onde Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. Eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo aí e assim eu quero te incentivar para que você está começando a semana. Comece a semana consagrando a sua semana ao Senhor e dedicando um tempo de oração. E se você crê ainda nessa semana, eu creio que Deus vai se manifestar de forma sobrenatural em resposta da sua oração. Sabe? Depois você que tem contato aí com a Bruna, que você está assistindo aí, você entra em contato com ela, fala, olha, eu tive resposta daquela live, daquele momento, eu criei e peguei com fé. E sabe, eu sei que Deus, Ele age com intervenções divinas para aquele que crê e aquele que pega firme em oração. E eu quero orar por essas pessoas, sabe, que tem alguma causas para resolverem. E eu sei que Deus vai pegar firme com elas, porque a oração da fé, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós vamos orar juntos, crendo. Mas acho que nós temos 2 minutos, eu acho, não sei. Não, pode, agora parece que poderia um pouquinho mais. Então vamos lá. O pastor Jorge está pedindo oração, tá? Se você puder orar por ele. Ele está no aeroporto, estava viajando, eu pensei que ele nem ia conseguir entrar. Vamos lá. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse dia, Pai, onde nós podemos consagrar esse dia ao Senhor, sabendo que, Pai, que nós estamos aqui preservados, Pai, pelo Senhor, que nenhum mal pode nos tocar. Te agradecemos por cada pessoa presente nessa live. Pai, nós te agradecemos por cada pessoa aqui presente, representando cada família. Te agradecemos porque, Senhor, cada um vai ser alcançado pelo poder dessa oração. Nós intercedemos, Pai, por cada causa aqui apresentada. Pai, nós te apresentamos durante essa semana, Pai, cada um com as suas causas, cada um nas suas áreas, Pai, seja ela no relacionamento, na sua área financeira, no trabalho, nos negócios, Pai, seja qual for, na saúde, naqueles que estão com seus familiares em hospitais ou precisando se recuperar. Pai, eu declaro, Pai, uma intervenção divina, vindo de forma sobrenatural. Pai, confundindo qualquer relatório médico, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, uma intervenção divina, Pai, vindo, Pai, sobre a vida dessas pessoas que estão com relatório de enfermos, Pai, sendo confundidas agora. Eu declaro eles se levantando, todos os órgãos deles, Pai, voltando a funcionar
funcionar perfeitamente, em nome de Jesus. Uma cura divina vindo, Pai, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Eles sendo curados, Pai, e contando os grandes feitos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos seus anjos, Pai, acampados ao redor, Pai, dessas pessoas, sejam no leito do hospital ou em suas casas, onde quer que eles estejam agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, todo espírito de morte, todo pensamento negativo, tudo aquilo que tem ocupado a mente deles, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. E nós declaramos, Pai, vindo, Pai, um bálsamo, Pai, um bálsamo sobre a vida deles, um óleo fresco, Pai, sendo derramado agora. Toda dor, toda enfermidade caindo por terra agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por aqueles que estão desempregados, que perderam seus empregos. Pai, portas abertas, nós declaramos agora. Pai, portas escancaradas de emprego. Nós declaramos, Pai, que nesse tempo onde o mundo está declarando, Pai, uma economia ruim, nós declaramos portas de emprego sendo abertas, Pai. Nós declaramos, Pai, aumento de salário para o teu povo. Pai, aquele povo que tem sido perseverante, Pai, eu declaro aumento de salário, Pai. Contratos fechados, contratos assinados, Pai. Aqueles que são autônomos, Pai, que eles sejam procurados, Pai, para assinar contratos. Pai, eu não aceito, Pai, relatórios negativos para os seus filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos em nome de Jesus um povo prosperando para toda generosidade, entendendo, Pai, que eles foram chamados para financiar um reino, Pai, um reino próspero, Pai, um reino, Pai, que vai prosperar de todos os lados. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, portas abertas, famílias, Pai, se estruturando, Pai, no Senhor e na força do teu poder. Eu declaro famílias fortes, Pai. Em nome de Jesus, eu rejeito todo pensamento de divórcio. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu declaro famílias fortes. Em nome de Jesus, ainda mais fortes no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por esse momento precioso. Eu declaro um povo, Pai, perseverando em oração e tendo as suas respostas em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Bruna. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, né, pessoal? Obrigada a você aí por esse tempo aqui com a gente, né? De muito crescimento. Obrigada. Né, a gente recebendo da sua vida, que Deus te abençoe. Obrigada, essa igreja santo. Linda, que está sob os cuidados de vocês. Um beijão lá para o seu pai, para sua mãe. São muito amados, tá? E fala rapidinho aí, não sei se o Rema, como teve essa coisa de pandemia, não sei se ainda dá para o pessoal matricular para esse ano, né? As matrículas ainda estão abertas, né? As nossas aulas ainda estão online. Esse primeiro semestre ainda vai ficar online. E quem quiser se matricular, pode entrar em contato, que a gente está com as matrículas abertas. E o próximo trimestre a gente já vai estar, né, com as aulas presenciais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente está sentindo falta, né? O Rema é uma escola que tem transformado vidas e, graças a Deus, né, tem alcançado muitas famílias, muitas pessoas. E glória a Deus, porque essa palavra me alcançou. E tem no Brasil inteiro, tá, gente? Vocês que estão aí acompanhando. E fora do Brasil também. Tem no Brasil, fora do Brasil. Já é uma escola já de muitos anos consolidada, respeitada, né? Então vocês podem procurar e é um ensino muito prático, né, para sua vida, para o seu ministério, né? Então aproveita aí, procura, vê se não tem um Rema aí perto da sua cidade, né, que vai ser uma bênção para sua vida, tá bom? Amém. Gente, beijo, Lucimar, muito obrigada. Beijo. Obrigada de novo. Em nome de Jesus. Gente. Respostas Vou deixar a live sobrenaturais salva aí. aqui. Quem quiser assistir depois, Amém, compartilhar, amém. tá bom? Um beijo, Fica com Bruna. Deus. Tchau.